Obrigado, Manuel Procópio agora, nosso colega, né, de Minas Gerais, que está aí trabalhando junto com a equipe, formulando as PECs aí que estão aí, agora a PEC 45, 110. Então, tem a palavra aí para dar as suas considerações, por favor. Obrigado, Glauco. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer as entidades, né, que estão realizando o evento pelo convite. É um prazer poder participar desse debate, que é tão necessário para o país. Eu estou numa situação aqui, eu vou fazer uma defesa enfática da reforma da tributação sobre o consumo e vou tentar, no meu curto espaço de tempo aqui, deputado, mostrar ou tentar demonstrar, né, que esta reforma, a nosso juízo, penso que nós temos argumentos claros a esse respeito, ela veicula a palavra que a deputada usou, revoluções disruptivas em vários planos. No plano econômico, sim, no plano das relações federativas, no plano da cidadania fiscal, e talvez a face menos discutida dessa reforma é o grande impacto no plano social. E eu me refiro aqui à redução de desigualdade social veiculada desde já na reforma da tributação sobre o consumo. Sei que é um desafio grande, porque, né, historicamente, a tributação indireta, a tributação sobre o consumo, sempre foi dissociada da equidade tributária e com razão. E com razão, exatamente porque a gente sabe que há como o próprio deputado Lindeberg colocou, uma natural regressividade, né, numa tributação que é feita sem se levar em conta, né, normal e historicamente ela sempre foi feita sem se levar em conta capacidade contributiva, né? Não é possível que um caixa de supermercado faça uma análise da situação patrimonial de quem está comprando, né, 1 quilo de arroz para graduar ali conforme a capacidade econômica. Historicamente sempre foi assim, né? Então a tributação indireta sobre o consumo sempre foi associada a essa regressividade, né? Mas eu acho que nós temos que atentar para 2 aspectos importantes. Primeiro, né, o reconhecimento que é internacional de que, a despeito das suas peculiaridades, né, a tributação indireta sobre o consumo, se aperfeiçoada do ponto de vista técnico, ela reduz regressividade. Corrigir distorções da tributação indireta sobre o consumo reduz desigualdade social. Ponto número 1. E ponto número 2, a tecnologia. Nós não podemos olhar para a tributação indireta, a tributação sobre o consumo hoje, com o mesmo olhar que nós olhávamos há alguns anos atrás, porque ela mudou, e mudou pela via da tecnologia, né? Então, o que eu vou propor aqui nesses poucos minutos que a gente tem? Eu sei, a reforma é muito ampla, né, mas eu vou tentar propor para os senhores aqui uma reflexão de alguns pilares dessa reforma à luz da questão social, né, que é o nosso mote aqui. Eu falei de mudanças disruptivas no plano econômico, no plano das relações federativas, no plano da cidadania fiscal. Tudo isso impacta no social, mas também há mudanças diretas nas questões sociais, no caminho preconizado pela reforma tributária solidária, no caminho da redução das desigualdades, né? Então, vamos pegar aqui alguns poucos pilares que sustentam essa reforma para a gente fazer essa análise com esta lente, né? A questão da base ampla, né? Essa reforma propõe que incida o IBS, o ICBS, enfim, o imposto sobre o valor adicionado, incida indistintamente sobre mercadorias, serviços tangíveis, intangíveis, sejam eles nacionais ou importados, né? Esta medida tem evidentes consequências, vamos dizer assim, no plano econômico, porque acaba como uma jabuticaba. Só o Brasil, dentro das economias relevantes, faz essa distinção entre mercadoria e serviço para fins tributários. Gente, o mundo inteiro está errado e só nós estamos certos. E por que o mundo não faz isso? Porque essa separação, né, ela implica, né, além de uma desconformidade com a economia atual, em que os processos industriais e a prestação de serviços são indistinguíveis, né? Não tem como fazer essa distinção nessa economia moderna que a gente vive, nessa economia digital. Os modelos de negócio atual não permitem mais essa divisão, né? Os padrões de geração de valor dessa economia atual não permitem mais essa distinção e nós continuamos fazendo uma distinção que nenhuma economia relevante do mundo faz. E isso, qual que é a consequência prática disso? Primeiro, né, nós perdemos uma base tributária relevante, porque enquanto fica essa segmentação ISS no município, ICMS, IPI, aliás, ICMS estadual, IPI, PIS/COFINS no plano federal, uma parcela relevante da economia não é tributada por ninguém.
E isso significa menos recurso público para custeio de políticas sociais. Mas, né, o que eu ressalto em relação a essa questão da base ampla é a correção de uma grande iniquidade no Brasil pelo fato de que os serviços no Brasil são menos tributados que as mercadorias. E isso gera uma iniquidade, uma distorção absurda em desfavor dos mais pobres. E nós não podemos virar os olhos para isso. Olha, deixa para lá. Não, esse é um problema que tem que ser enfrentado. Então, mesmo atrás dessa questão, que é aparentemente exclusivamente técnica, né, base ampla, tem questões sociais relevantes que precisam ser enfrentadas. Outro pilar dessa reforma, a questão do princípio de destino, né? A princípio, pode parecer que é uma mera regra de repartição de receita. Quanto é que vai ficar com a unidade federada de origem, ou as unidades de origem, estado e município, quanto é que vai ficar com as unidades federadas de destino. Isso é muito mais do que uma mera repartição de receita, né? Num país também que é caracterizado por graves desigualdades regionais, e a desigualdade regional é só a face geográfica da desigualdade social. Senhores, é o mesmo nome, é a mesma coisa, só que olhado sob o prisma geográfico. Se essa reforma propõe uma repactuação profunda nesta repartição, atribuindo recursos para as regiões mais pobres, hoje, deputado, o que acontece, né? Imagina, toda vez que uma região mais pobre, ela precisa adquirir produtos em regiões mais ricas. Como parte da tributação fica na origem, o que nós estamos fazendo é uma transferência de recursos da região mais pobre para a região mais rica, na medida da tributação que fica na origem. E isso, num país que já é desigual, não pode ser tratado como uma coisa irrelevante, né? Então, é uma revolução. Quando se atribui essa receita para o destino, nós estamos fazendo uma revolução no plano federativo, porque também acaba com guerra fiscal. Guerra fiscal existe porque existe essa parcela que é retida na origem. E, de novo, pode-se falar, guerra fiscal é uma questão muito técnica. Gente que milita nisso, né, André, há tantos anos, senhores, nunca, em 30 anos de militância em tributo estadual, vivendo esse inferno que é a guerra fiscal, eu nunca vi guerra fiscal por microempresa. Jamais. A guerra fiscal é sempre a disputa territorial por investimentos de maior porte, através de renúncia tributária, exatamente onde está a capacidade contributiva. Isso tem impacto social, sim. A guerra fiscal é uma renúncia tributária onde há capacidade contributiva, né? Além dessas questões todas de esgarçamento do tecido federativo e tal. Então, quer dizer, e eu estou citando aqui questões aparentemente técnicas, né? Mas que têm evidente reflexo, vamos dizer assim, né? Nas questões sociais. Muito bem, outra característica básica, né, aliás, o princípio de destino também, eu estava me esquecendo, e isso é relevante, porque agora a gente traz um dado para essa equação que, senhor, não pode ser menosprezado, que é a questão da cidadania fiscal. Na medida em que essa receita fica onde está o cidadão que está pagando esse tributo, né, a percepção, né, dele e até a possibilidade de cobrar, né, serviços condizentes com o que ele está pagando é muito maior do que hoje, porque hoje um cidadão no interior do Piauí paga tributo para São Paulo e para Minas Gerais, onde ele não demanda serviço público e de onde ele não recebe serviços públicos. Então, na medida em que a gente faz essa identidade entre o pagador e o recebedor dos recursos, no caso, o consumidor final, e o ente ou os entes da federação, estado e município, nós estamos propiciando uma revolução no plano da consciência da cidadania fiscal. E cidadania está no artigo 1º da nossa Constituição, é fundamento da República Federativa do Brasil. Claro que a cidadania não é só cidadania fiscal, mas, obviamente, a cidadania fiscal está contida no conceito de cidadania, né? Então, a gente tenta fazer esse destaque, e, por falar em cidadania, tem um dispositivo em ambos aspectos que eu, pessoalmente, fico muito incomodado quando a gente não dá o devido relevo. Um negocinho lá simples que fala que agora vai acabar no Brasil a chamada incidência por dentro, deputada, que é um absurdo. Um absurdo com o qual nós convivemos há décadas, em que tem a legislação enganando a sociedade sobre a real carga tributária que incide sobre mercadorias e serviços. Na medida em que essa incidência é por dentro, uma carga real de 33 aparece para o consumidor como 25. Então, ou seja, está havendo uma tributação num submundo dessa incidência por dentro, né? E não é razoável que a gente negue para o nosso cidadão, principalmente para o mais humilde, que ele saiba que ele paga. Ele paga, ele tem que saber que paga,
tem que saber quanto paga e tem que saber para quem paga, né? Quando o pobre, as pessoas mais pobres nesse país tiverem consciência do que eles pagam, eles vão ter uma posição muito mais ativa nesse debate político. Inclusive, isso não é pouca coisa. Então, essa repercussão no plano da cidadania fiscal, a nosso juízo, é muito relevante, né? Então, por falar em cidadania fiscal, né, há também, pessoal, e todo mundo aqui sabe disso, né, ainda mais com essa plateia e com os parlamentares que estão aqui na mesa, uma tributação subterrânea que acontece no Brasil nos porões da cumulatividade, né? Uma tributação que é escondida da sociedade e que ocorre pela via das restrições de crédito. Você fala, bom, mas isso aí é problema do empresariado nacional. Ora, esse acúmulo dessa tributação submersa, vamos chamar assim, né, ou subterrânea, que ocorre nesses porões da cumulatividade, isso é custo, isso é preço, né, e como preço, quem paga, né, quem paga ao fim e ao cabo, são os consumidores finais, e pagam proporcionalmente mais os que são proporcionalmente mais pobres, né? Então, a gente tem que ter esse viés, né? Essa atenção, né? Exatamente porque são questões aparentemente técnicas, mas que veiculam graves, vamos dizer assim, repercussões sociais, né? E eu encerro com a questão do cashback, né? É absolutamente defensável, a deputada Fernanda está absolutamente correta, o deputado Lindbergh também, qualquer um de nós não podemos nos conformar com o tamanho, com o volume, né, dessa incidência no Brasil sobre consumo, né? Essa tributação indireta, 50% do PIB, o professor Eduardo nos deu esse dado, é um absurdo. Muito bem, o que está sendo proposto nessa reforma é reduzir de imediato a tributação incidente sobre o consumo para a população mais vulnerável. Não é esse o nosso objetivo? Nós estamos fazendo isso para quem mais precisa. Isso não é pouca coisa, a gente não pode, olha, tudo bem, né? Não, nós estamos atendendo um objetivo que, inclusive, norteou, né, a própria reforma tributária solidária, absolutamente correta. Aliás, tudo que eu falei aqui está na reforma tributária solidária, destino, base ampla, tudo, absolutamente tudo, né? E aqui também está essa questão do cashback. E aqui é que eu entro, deputado, mostrando o seguinte, essa é a diferença do mundo atual para uma tributação que caracterizou, né, os bens e serviços no passado. No passado, a gente, assim, com todas as justificativas e as boas intenções, buscou-se um mínimo de progressividade, ou reduzir a regressividade pela via da desoneração da cesta básica. Mas são vários os estudos aqui na Europa, na União Europeia e no Brasil também, o Rodrigo está aqui para nos confirmar, que provam que, a despeito das boas intenções, isso não funcionou, porque esta política privilegia os mais ricos. Então, quer dizer, no passado a gente tinha as boas intenções e a desoneração da cesta básica, hoje nós temos a tecnologia e o cashback. Com tecnologia, nós temos esse recurso, nós temos, como foi dito aqui hoje, o pior sistema tributário do mundo, mas a melhor administração tributária do mundo. E o sistema não colapsou porque nós temos a melhor administração tributária do mundo, né, que veio com alta tecnologia, todo o ecossistema de documentos fiscais eletrônicos, né, e isso está a serviço de diminuir, né, essa regressividade que sempre caracterizou a tributação indireta sobre o consumo, né? Nós temos esse caminho, e detalhe, né, por qualquer corte que se faça, e as modelagens estão, a modelagem do cashback está em aberto, não é isso, Rodrigo? Mas, assim, por qualquer corte que se faça, os maiores favorecidos de uma política de cashback são negros, né? Há um corte, né, uma perspectiva de gênero e de raça também, de raça e de gênero, a maioria são mulheres, e do ponto de vista regional, a região mais beneficiada por isso é a região Nordeste, não por acaso a região que tem as maiores demandas sociais. Então, quer dizer, qual que é o recado final que a gente tenta dar? Eu sei que o tempo é muito curto, eu estou tentando falar rápido aqui e condensar o máximo possível, mas há uma grande simplificação desse processo, sim, e a simplificação não é ruim não, deputado. Sabe por quê? Porque os custos de compliance, a distribuição dos custos da complexidade é altamente regressiva. Reduzir complexidade significa aumentar a transparência, reduzir litígio e, atenção, né? Se a complexidade é a mesma para um pequeno contribuinte ou para um grande contribuinte, a distribuição dos custos da complexidade também é regressiva. Então, a simplificação por si só já seria um ótimo negócio. Mas não é só simplificação, é o que nós estamos falando aqui. Não é só simplificação, é muito mais do que isso. Então, a reflexão que a gente propõe aqui é exatamente essa. Será que é razoável, num país tão desigual como o Brasil, se a gente tem reconhecidamente os méritos que resultam da redução da tributação para os mais pobres via cashback,
que resultam da desconcentração dos recursos federativos em favor das regiões mais pobres. Há também uma proposta, né, Rodrigo, de mudança dos critérios de distribuição da quota-parte, né, da quota-parte municipal. Hoje é ICMS, futuramente o IBS, que também vai beneficiar 90 e tantos % dos municípios brasileiros, os que mais precisam. Ora, e além disso, né, eu encerro já para não me estender, porque eu acho que a fase de debates é mais rica, mas eu lembro que, segundo vários estudos, que estão todos publicados, os senhores podem, inclusive, atestar, né, a rigidez conceitual e econométrica deles todos, né, essa reforma vai implicar em crescimento econômico, sim. A depender da hipótese adotada, vai de 12% a 20% do PIB. Senhores, 12% a 20% do PIB, nós estamos falando de, se for 12%, fiquemos com o mais conservador, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Oi? Entre 10 e 15 anos. Esse intervalo não é uma coisa rápida, até porque essa reforma tem uma transição. Né? Não dá para fazer uma virada de chave tão disruptiva de modo rápido. Né? Mas, neste intervalo de 10 a 15 anos, os estudos apontam, vão ficar nesse mais conservador, senador Lindbergh, 12%. 12% do PIB de 10 trilhões é 1 trilhão e 200 bilhões. A carga tributária brasileira é de 1/3 disso, nós sabem disso, então nós estamos falando de 400 bilhões de reais a mais nos cofres públicos da União, dos estados e dos municípios para custear política pública. Ou seja, nós estamos falando de um cashback que desonera e pode desonerar, a depender do desenho, completamente toda a tributação incidente sobre o consumo mais pobre já. Além disso, né? Então, assim, mas assim, eu acho que a análise, sabe, o que eu proponho aqui que a gente faça a análise é o seguinte: olha, se eu tenho realmente essa iniciativa do cashback, a desconcentração federativa dos recursos e esse upgrade, vamos dizer assim, sem aumento de carga tributária, mantendo a carga tributária como proporção do PIB, de 400 bilhões de reais a mais para custear a política pública, a pergunta que eu penso que a gente deve fazer é a seguinte: diante deste quadro de desigualdade, que nesse ponto eu acho que é comum, né? É uma preocupação comum. Gente, nós estamos no governo do presidente Lula. Né? A preocupação é a mesma, né, que preside, né, todas as, vamos dizer assim, as insônias de todo mundo aqui, também a deles lá. A questão é, se essa reforma, a não ser que a gente fale, não, nada é bom, mas se essa reforma tem vantagens de per si para a população mais vulnerável, né, pela via do cashback, da desconcentração de recursos, ou pela via do crescimento econômico, a pergunta que se deve fazer é será que nos é dado negar isso? Né? Porque outras reformas que são necessárias ainda não foram feitas, tem que ser feito, concordo plenamente. Eu não tenho condição, sabe, deputado, eu já confesso aqui de público a minha ignorância, porque eu não conheço nada de política, sabe? Sou um mero técnico, um humilde técnico que lida nessa área de tributação sobre o consumo. Realmente eu não tenho nem como fazer a avaliação que o senhor e a deputada Fernanda fizeram, com toda a propriedade, em relação ao encaminhamento político desse debate. Mas, exatamente porque a gente comunga dessa preocupação com essas desigualdades sociais, a mim me incomoda muito que a gente abra mão, né, que a gente não aproprie, né, dessas vantagens de imediato, porque elas vão afetar quem mais precisa. Né? E, nesse sentido, eu penso que a reforma da tributação sobre o consumo não é antagônica da renda, ela é complementar à da renda, né? Ela está em linha com o que foi proposto pela reforma tributária solidária. Basta pegar os pilares, todos, literalmente todos, na reforma tributária solidária. Então, eu penso que a gente deve tentar, né? Claro que o encaminhamento político, como eu falei, pertence a essa casa, e muito melhor que nós, técnicos, os políticos aqui, saberão dar, mas eu faço esse apelo, né, para que a gente não deixe, né, de apropriar desde logo, né, essas vantagens todas. E olha que, como o tempo é curto, eu não falei que na PEC tem tributação de embarcações aeronaves, eu não tive tempo de falar que na PEC tem progressividade do ITCMD, que é o que a deputada Fernanda falou com toda a razão. Né? Eu não falei dos aspectos ambientais que estão na PEC, pela via do seletivo, pela via da diferenciação de alíquota para veículos que têm eficiência energética, que têm baixa emissão de gás. Tem uma série de outros avanços que, a meu ver, também são consensuais e que eu penso que devem ser considerados nessa análise que está sendo feita. Muito obrigado, desculpa por ter me alongado aqui. Obrigado. Eu vou ter que sair. Imagino. Eu posso fazer uma consideração de 1 minuto? Viu, Manuel? Eu quero primeiro agradecer. Perdão, é porque nós temos hoje à tarde um bocado de negociação aqui sobre a medida provisória da reforma dos ministérios. Tem essa discussão do marco temporal também da demarcação de terras indígenas. Então, está sendo um final de tarde bem corrido. Eu vou fazer parte de algumas reuniões.
Manuel, deixa eu te falar, quando fiz a fala aqui, falei do cashback, falei que tem um aspecto positivo na questão federativa, né? Tem uma questão da distorção federativa, que esse imposto de destino é bom, melhora do que na origem. E principalmente o projeto da Câmara, que fala do tamanho da população. Eu falo, Fernanda, sabe que o município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, ele tem um problema gigantesco, sempre os prefeitos não conseguem se reeleger, porque tem uma arrecadação per capita mais baixa do Brasil, por vários motivos. Tem distorção do FPM, sabe que o FPM você tem vários níveis, o último nível é acima de 240 mil. Então, uma cidade de 1 milhão, ela tem um FPM per capita lá embaixo. E também porque é uma cidade que as pessoas vão trabalhar muito no Rio de Janeiro, não tem tanta indústria, e acaba tendo uma distorção muito grande. Eu acho que o projeto, nesse sentido, é muito bom. O que eu estou falando aqui é uma preocupação no sentido de dialogar com o governo. Eu quero ter essa conversa com o próprio ministro também. Quero ter com o próprio presidente da República, que é o fato da gente fazer separada. Nós vamos estar mantendo a tributação em algo em torno de 50%. Tributação sobre consumo, que é uma das grandes causas da distorção do sistema tributário brasileiro. Então, a gente não está aqui, a minha posição não é de ataque, é dizer o seguinte: será que numa situação como essa, já que está assim, já que veio a reforma em 2 fases, eu não sei se é a melhor tática, eu acho que não, acho que era melhor uma coisa em conjunto, para a gente fazer uma composição maior de interesse, mas já que veio aqui, vamos tentar construir uma regra de transição. Entendo a segunda fase, que a gente tem que lutar para que tenha a segunda fase, que é a fase mais importante, a gente poder baixar a tributação indireta. Isso é uma coisa que tem que aproximar a gente. É uma construção, não existe o relatório ainda. E eu acho que eu acho que o governo pode ser muito sensível. Eu sei que o presidente Lula, se falar isso para ele é sensível. Ele passou a campanha falando colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É isso que a gente está querendo. Então, eu vou trabalhar, eu acho que a gente poderia, com a equipe técnica também, trabalhar para tentar aperfeiçoar o projeto nesse sentido. Tá, pessoal? Muito obrigado, viu, Eduardo, meu professor. Claramente, dessas propostas são perfeitas, eu acho que realmente tem que fazer dessa forma, a gente tem defendido isso, mas tem um momento, assim, eu ouvi falar que esse presidente fala muita veemência da questão do projeto, da reforma, como é que fica o papel do auditor fiscal, do Estado, da União, do município, dessa reforma? Porque nenhuma das que eu ouvi em algum momento falar de como fica o auditor nesse momento, foi feita a reforma. Se pudessem falar alguma coisa sobre isso. Tá, Mas nenhuma que alguém falou qual é o papel do auditor. Deixa eu vou. Não, porque eu ia me adiantar aqui, como chegou uma pergunta, eu falei, eu ia adiantar e fazer 2 perguntas. Não, mas eu vou usar a sua pergunta, porque já passo aqui também. Aliás, o pessoal que está pegando perguntas aqui, ou o formulário, então, o seguinte, obrigado. Bom, primeiro, obrigado, Manuel. Então, enquanto está chegando as perguntas aqui para a gente fazer, eu queria justamente fazer 2 perguntas rápidas aqui. Não sei se as respostas serão rápidas. E uma vai muito na linha disso que a Leila perguntou. A Leila é fiscal do Acre, eu sou fiscal de São Paulo, você é fiscal de Minas Gerais, né? Esse evento é patrocinado aqui pela FENAFISCO e pela FENAFIM também, né? Que o Fábio fez uma colocação no início aqui de que as pessoas estão no município, né? Muito bem colocado. E eu queria justamente colocar se essa reforma está sendo pensada, porque a gente sabe que está falado, não, nos próximos 20 anos haverá um processo de transição da arrecadação para que ninguém perca nada, para que ninguém fique nada.
Tá, mas a gente sabe que o nosso mundo continua. A reforma está pensando o que vai acontecer. Nós temos alguns exemplos crassos. Estou ouvindo nosso colega Clóvis lá, que comentou do estado de Mato Grosso do Sul, que numa virada de imposto para o destino, não muda totalmente o seu perfil, né? E eu queria justamente saber disso. Está sendo pensado no Pacto Federativo, uma vez que esse imposto sobre consumo, continuando do tamanho que está, Bracelino acho que colocou no começo, o professor Fagnani também colocou, não vai mudar a arrecadação. Então, essa estrutura da federação não vai mudar, só que muda. E se a gente não mexer no imposto de renda junto, não tem uma possibilidade de recomposição. Se tratar o imposto de renda como imposto federal, que ele vai estar lá com legislação infraconstitucional, como colocou o Rodrigo, a gente não está mexendo no Pacto Federativo, não está mexendo na fiscalização, não está mexendo nessas coisas. Quer que eu já emendo a segunda, a gente fazer? Porque eu já vou meter um assunto que é um pouquinho do cashback. Eu sou uma voz destoante do cashback, todo mundo adora, né? O professor Alberto, quando fez a colocação aqui, falou que a gente tem que escolher entre um imposto cheio de alíquota, cheio de coisas, ou esse modelo. Na verdade, eu acho que esse imposto que tem, esse imposto moderno, que não faz restrições e que coleta, eu ouço falar nisso há muito tempo e ouço falar que é melhor fazer políticas públicas com esse dinheiro. Agora, a política pública é o cashback? Porque aí a gente gosta de copiar modelos, mas a gente vive num país aqui, esse país chama Brasil. Esse país está aqui localizado. Esse país tem, além dos ricos, da classe média que a gente fala, e dos pobres, a gente tem uma classe de miseráveis e uma classe de invisíveis. A tecnologia, com todo respeito, não chega neles. Então, eu não sei se o cashback, claro, concordando totalmente com o professor, a gente não pode ter esse modelo de não cobrar imposto de algumas coisas achando que a gente está fazendo benefício. Esse modelo é ruim. Mas o modelo de usar políticas públicas não é essa política pública do cashback, do toma lá da casa. Eu sou mais pobre, eu comprei isso para me devolver exatamente aquilo. Não é uma política pública onde realmente tire o morador de rua da rua, uma política pública que ofereça saúde, educação de qualidade. Não é melhor uso deste dinheiro do que o cashback? Bom, Glauco, bom que só questão simples assim, e pede a resposta rápida. Vamos tentar responder a tudo. Bom, em primeiro lugar, o anseio, né, e dúvida legítima da colega do Fisco. O que a gente tem enfatizado? Eu vou me reportar aqui ao IBS dual, que é o que aparentemente tem mais trânsito, tanto no Congresso quanto nos entes federativos, enfim. No IBS dual, nós vamos ter uma parcela do IVA que será exclusivamente federal, não vai mudar absolutamente nada do ponto de vista do fisco federal. A grande mudança, isso aí a gente tem que ser dito claramente, está no IBS subnacional. Que mudança que é essa? É a criação, a grande novidade é a criação do Conselho Federativo do IBS? Não. A mudança, a disrupção, a revolução é a implantação pela primeira vez da história do constitucionalismo brasileiro de um tributo que tenha competência tributária compartilhada. Nunca na história nós tivemos dois co-credores no polo ativo de uma relação tributária, né? E o que se propõe é isso, né? É que Estado e município, em igualdade de condições, dividam essa competência tributária. Esta mudança que reclama uma projeção administrativa que dê conta de lidar com essa grande mudança do direito material, que é essa inovação, que é a competência tributária compartilhada. Então, é por isso, o Conselho Federativo, que é o órgão que consta da PEC 110, eu estou me referindo a ela porque a PEC 45 não avançou muito nisso, mas a 110 avança, né, na concepção de um órgão interfederativo que seja ao mesmo tempo estadual e municipal, né? Ou seja, o Conselho Federativo é tão somente a reunião
de estados e municípios, ou seja, os co-credores desse IBS subnacional. Se nós aceitamos a premissa de que a reforma vai reunir essas competências tributárias, acabando com cumulatividade cruzada entre ICMS e ISS, acabando com esses conflitos de competência entre estados e municípios, senhores, o Conselho Federativo é uma repercussão necessária, porque se eu tenho um tributo que pertence a estado e município, eu tenho que ter um órgão onde estejam juntos estados e municípios. Eu não posso lidar com esse tributo, eu não posso escolher um estado ou escolher um município e lidar com ele exclusivo. Não, você responde pelo país inteiro. Não, tem que ser um órgão onde todos estejam presentes, todos estejam representados. Aí vem a sua pergunta específica. E em relação à fiscalização? Obviamente, né, para o federal não muda nada, obviamente, em relação ao subnacional, nós vamos ter que trabalhar sob o signo da cooperação. Nós somos sócios, né? Eu estou me identificando aqui, como eu sou auditor estadual, embora cedido ao governo federal, mas estados e municípios, né, estão dividindo essa competência tributária e vão trabalhar, né, em conjunto neste Conselho Federativo. Muda alguma competência? Há alguma restrição de competência fiscalizatória? Absolutamente nenhuma. Os estados e municípios, aliás, há uma ampliação. Por que eu digo que há uma ampliação? Porque hoje, nós, auditores estaduais, só podemos fiscalizar operação relativa à circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte e prestação de serviço de comunicação. E os colegas do fisco, eu vi que o meu amigo Fábio está aí, os colegas do fisco só podem fiscalizar os serviços que constam da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116. Agora, estados e municípios vão poder fiscalizar tudo, porque esse tributo, como foi dito, é um tributo de base ampla, que pega serviços financeiros, operações com imóveis, tangíveis, intangíveis. Então, quer dizer, quando eu vejo, né, eventuais temores de perda de autonomia, se nós chegássemos para o fiscal municipal e falássemos, olha, agora você só vai poder fiscalizar a metade da lista de serviços. Ou chegássemos para o fiscal estadual para dizer, agora só pode fiscalizar serviço de transporte e comunicação. Operação relativa à circulação de mercadoria, não. Pelo contrário, né, ambos estados e municípios vão ter, diante de si, a mais ampla materialidade que é possível ter em termos de consumo, que é o padrão mundial, pessoal. Não tem nenhuma... Né? Eu brinco que o objetivo não é originalidade. Né? Originalidade é um quesito muito bom para avaliar a escola de samba, mas não necessariamente sistema tributário. Então, claro que nós temos nossas peculiaridades, não podemos... Tanto é que o Conselho Federativo é a expressão disso. Aqui o município é um ente da federação. Tem que ser respeitado e tratado como tal, em igualdade de condições com os estados. Então, o que vai haver nesse conselho, respondendo a sua pergunta, é tão somente uma coordenação. Né? Estados e municípios podem fiscalizar separadamente, se quiserem, podem fiscalizar em conjunto, mas com uma grande mudança. O êxito de uma ação fiscal de um auditor municipal será também o êxito do fisco estadual, porque cada real arrecadado eles vão dividir. Né? Não tem os centavos, né? O fato gerador é único. De igual modo, o êxito de uma ação fiscal estadual também é êxito para o município, é renda para o município. Então, o resumo de tudo, pessoal, o resumo de tudo é integração e coordenação. E nós não precisamos temer a integração. Eu dou um exemplo, né? Um exemplo só que eu tenho dado, nós já tivemos uma experiência de integração. Aliás, várias, mas vou citar uma. Sabe o que foi dito aqui hoje, né, inclusive pelo professor Barrei, que coloca o Brasil na fronteira do mundo em termos de tecnologia da administração tributária? O ecossistema de documento fiscal eletrônico, SPED, escrituração fiscal digital. Sabe de onde isso veio? De um encontro, de uma reunião em torno de uma mesa de auditores federais, estaduais e municipais, no ENCAT, que fez essa revolução. O fruto da integração foi isso, nos colocou na fronteira do mundo em termos de tecnologia da administração tributária. Pelo contrário, o que nós devemos temer é desagregação. Né? A guerra fiscal é que coloca em risco a federação, não é a integração e a coordenação. Nós somos profissionais do fisco, né? E essa integração, eu já estou encerrando, desculpa, sabe? Essa integração eu só lembro. Nós temos, deputada Fernanda, um dispositivo que até é muito caro para todos nós, entidades do fisco, na Constituição da República. Estou me referindo aqui, pessoal, ao artigo 37, onde está dito que a administração tributária e seus servidores terão precedência sobre os demais setores da administração, e eu já esclareço, eu sei que está sendo filmado, precedência aqui não é preferência, não é privilégio, não. A precedência, até o primeiro significado desse vernáculo é antecedência.
porque o trabalho do fisco antecede o trabalho dos demais setores da administração pública. Nesse sentido, nós somos duplamente servidores. Somos servidores da sociedade e somos servidores do Estado, porque é do nosso trabalho que vem os recursos para o custeio das demais políticas públicas. Mas atenção, e eu estou encerrando com este mesmo artigo 37 está lá consignado, né, que as administrações tributárias da União, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, né, atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Por isso, porque é quem provê os recursos, né, terão recursos prioritários e tal, mas o mesmo dispositivo está lá, e atuarão de forma integrada. É o mesmo dispositivo que fala que as administrações são atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Esse mesmo dispositivo fala, e atuarão de forma integrada. Quem tem que ter medo de integração dos fiscos são os que cometem fraudes estruturadas. Esse pessoal que tem que ter medo dessa integração que está sendo feita, por exemplo, aqui hoje. Não somos nós que temos que ter medo, o fiscal do município, o temor em relação... E mesmo a prevalecer o IBS dual, né, e mesmo a prevalecer, vai ter que haver uma grande integração também entre Receita Federal e o Conselho Federativo. O mesmo faturador, mesma legislação, uma fraude para um é fraude para outro, e isso não é problema algum, pessoal. O problema não está aí, o problema está na desintegração. Desculpa. Não, imagine, Manuel. Ó, eu estou com 2 perguntas aqui, tem 3 pedidos de perguntas aqui também pelo microfone, mas antes, a deputada Fernanda tem um compromisso e pediu também para adiantar, então eu vou antecipar a fala dela aqui. Por favor, Fernanda. Primeiro, eu quero agradecer ao Celso, que insistiu tanto para vir, né? Claro que a conjuntura é pesada, né? Nós estamos enfrentando um retrocesso sem precedentes na área ambiental, né? E agora o relatório do marco temporal consegue ser pior ainda do que essa inovação, entre aspas, que é inconstitucional e que desrespeita, né, os povos originários. É um verdadeiro escândalo que está sendo proposto, além da MP 1154, que está tudo na pauta amanhã, né? Então, para mim, professor, não, eu também queria fazer uma discussão conceitual. Eu fui da comissão especial o ano passado, e nós nunca fomos contra a simplificação, embora tenha o debate municipal, ou mesmo ter uma ação integrada que permita combater a sonegação, com a preocupação do ISS dos municípios e como retorna para os municípios, que sempre foram apresentados pelos nossos companheiros da Receita, e, enfim, lá de Porto Alegre, de outras capitais. Mas a ideia da simplificação, imagine, não é o que nos incomoda, viu, Procópio? O problema não é isso. O problema é que lá atrás nós dizíamos, quando tramitou a PEC 45 e a 110, que era preciso uma revolução tributária e que era insuficiente uma discussão que partisse do marco da premissa de que 50% da carga tributária vai cair sobre o consumo. E a premissa segue a mesma, embora a gente tenha mudado de governo. Então, este é o nosso problema com essa discussão. Não e as preocupações legítimas dos invisíveis que tu trouxeste, eu acho que sim, tem que estar quando a gente debate cashback. Sei também a audiência que foi feita sobre gênero, mulheres, enfim. Agora, vamos combinar. Nós vimos no primeiro semestre um arcabouço que é um novo teto de gastos, um aumentinho assim bem pequenininho. E com a inovação em relação ao Temer, com a inclusão de coisas que não incidiam no teto de gastos do Temer e que incidirão nesse arcabouço fiscal aprovado agora. Tá? Incidirão. Bancos públicos, como a gente falou, mesmo dinheiro de privatização, você sabe que a gente é contra a privatização, então, né? Mas se privatizar, o que entrar da privatização também incide o teto de gastos. Olha que loucura. É uma insanidade. No primeiro semestre, que é um perigo para o povo e para a desigualdade, e mesmo para o governo, que está... Enfim, alguém, não fui eu gosto de dar os devidos créditos, mas não lembro quem, falou que está dando a corda para se enforcar ali na frente. Então, nesse cenário que a gente vê essas sinalizações, fazer uma reforma fatiada tem o risco da parte da justiça tributária da reforma não chegar. Essa é a nossa preocupação. E por isso que a gente está lá com o Ivan Valente fazendo o debate estrutural aqui.
E por isso que aqui, quando a gente está com a inteligência dessas entidades, desses trabalhadores, a gente faz esse alerta. Por quê? Porque se a gente não lutar, aí que ela não chega. As forças do mercado estão operando, né? Os agentes do sistema financeiro, a Faria Lima, quem quer manter essa lógica de tributação regressiva sobre o povo, atua nesse meio tempo. E se a gente, claro que tem que aprofundar nesse debate, ver o que melhora, etc. Mas se a gente não aproveitar este momento para fazer o debate estrutural, talvez o segundo momento que está sendo dito, que será o momento, não chegue. E eu tenho que fazer esse alerta, porque a gente é militante, todos nós, né? Ativistas há muito tempo. E não é um alerta para a gente, não vai chegar, é para a gente organizar a luta para que chegue. Para que a gente faça uma plataforma de todos nós. A gente quer a segunda parte da reforma, a gente quer a reforma justa e solidária, a gente quer resgatar determinados pontos que foi elaborado coletivamente e que é estruturante para enfrentar a crise econômica brasileira, para combater desigualdade, para ter um sistema tributário justo, para que a gente não seja a 12ª economia do mundo, campeão em índice de desigualdade social, e que a reforma não signifique, né, pensar, de fato, coloque o rico no imposto de renda, porque senão corre o risco essa fase não chegar. E ela precisa chegar, e nós do pessoal lutaremos para que ela chegue. Então, muito obrigada por ter me convidado. Obrigada, Celso, pela luta. Eu sempre aprendo muito com vocês e quero reiterar o nosso compromisso aí com as bandeiras que nós levantamos juntos lá atrás, né, nos últimos 4 anos, que nós seguimos empunhando, agora com mais liberdades democráticas para lutar. É preciso lutar e é preciso garantir que essas liberdades democráticas permaneçam. Para isso também é importante uma discussão econômica e estrutural para resolver e melhorar a vida do povo que está massacrado por agendas tão neoliberais, né, no último período. Um abraço a todos e todas. Obrigado, deputada.